Então, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na obra Estranhamentos, uma coleção de poemas que nos convida a olhar o mundo por uma lente completamente diferente. Uma lente de perplexidade e, ao mesmo tempo, de admiração. Sabe aquela sensação de se sentir meio deslocado? De, às vezes, olhar para a vida como se estivesse de fora? É um sentimento bem universal esse de estranhar a própria realidade. E é justamente esse sentimento que está no coração da obra que a gente vai explorar hoje. E o guia dessa nossa jornada é o próprio poeta Lucimar Justino. Com as palavras dele, ele já define a sua perspectiva. O mundo pode até ser estranho, mas essa estranheza não é um fim de linha. Pelo contrário, ela está cheia de possibilidades. Certo, então vamos a fundo nisso. O livro Estranhamentos funciona quase como um mapa, sabe? Um mapa para a gente navegar nesse mundo tão peculiar que o autor nos apresenta. O que ele faz é genial. Ao invés de fugir dessa perplexidade, ele mergulha nela. Ele usa esse sentimento como a matéria-prima dele, transformando a confusão e a admiração em versos que nos fazem enxergar as coisas de um jeito novo. E aqui a gente sente o peso dessa convicção. Para ele, a poesia não é só um hobby, não é uma profissão, é algo muito mais profundo. É, de fato, a razão de ser dele, a ferramenta que ele usa para dar sentido a tudo. E essa jornada poética toda tem uma estrutura bem clara, bem organizada. O livro se divide em 5 partes e elas nos levam numa viagem que começa lá dentro, no eu mais íntimo e vai se expandindo para fora, para as questões do mundo. Vamos ver como isso acontece na prática. A nossa primeira parada é no mundo interior, nesse universo super complexo que são as relações humanas. Ele dá um nome bem interessante para essa primeira parte: Espalhos do Ego. E a ideia por trás é fascinante. A gente só se conhece de verdade pelo reflexo que vê no outro. Os poemas aqui exploram exatamente isso, como o amor, o desejo e até a dor de uma perda nos moldam, nos definem. E olha só que genial essa citação para ilustrar a natureza do amor que ele descreve. É isso, selvagem, imprevisível e, de repente, manso. Uma dualidade que, vamos combinar, muita gente conhece bem de perto. Mas claro, nem tudo é poesia romântica. O autor não tem medo nenhum de mostrar o lado mais cru das emoções. Esse verso aqui, do poema Coca-Cola, é curto, direto e pesado. A gente sente o baque da desilusão, da vulnerabilidade depois de um momento de excesso. Ok, depois de explorar como a gente se vê através dos outros, o poeta se volta para dentro. Agora a luta é outra, é de encontrar a própria voz. Nossa, que imagem forte, né? Essa frase abre a segunda parte do livro e olha, ela resume perfeitamente aquela angústia de ter tanto para dizer e simplesmente não conseguir. É a frustração de uma voz que está presa. Então, o que a gente tem é isso. De um lado, esse silêncio que oprime, que sufoca. Mas do outro lado, surge a palavra escrita, a poesia, que funciona como uma válvula de escape. É o jeito de libertar aquele grito que estava entalado. E é exatamente aqui que a poesia se torna a salvação dele. Na própria apresentação do livro, ele conta que ela virou a sua voz silenciosa. O ponto-chave é esse. A arte deu para ele a liberdade que, talvez por timidez, a fala não conseguia dar. Depois de encontrar a voz na poesia e de refletir sobre a própria arte em o fazer poético, o foco dele se expande. Ele sai do eu e começa a olhar para o mundo ao redor e adivinha com a mesma lente de estranhamento de sempre. Esse estranhamento dele não fica só nas emoções pessoais, não. Ele olha para a sociedade e acha tudo muito estranho também. É nessa parte que ele começa a questionar os valores que impõem pra gente, o sentido da vida, o nosso lugar no mundo. E esse verso aqui é uma crítica social que corta fundo, é direto, desconfortável. Ele escancara como o materialismo acaba definindo o valor de uma pessoa e faz a gente pensar no que realmente deveria importar. Essa é talvez uma das mensagens mais potentes do livro todo. É um chamado para a gente resistir, para não aceitar o mundo do jeito que ele é. Para o poeta, se conformar é como estar morto em vida. Então, a intenção aqui não é só desabafar as próprias angústias, é um convite. A poesia vira uma provocação para quem lê, um empurrãozinho para que também questione, para que recuse as respostas fáceis e se torne um inconformado.
E assim a gente chega na conclusão. Depois dessa viagem toda pela estranheza do mundo e da alma, que termina com poemas sobre a efemeridade da vida em espuma temporária, fica aquela pergunta no ar, né? Para que serve a arte, afinal? Para ele, pro Lucimar Justino, a poesia é bem mais que só expressão. É uma cura. É o jeito dele de lidar com um mundo que ele vê como doente, confuso. E ao dividir essa arte, ele meio que sugere que, quem sabe, essa cura possa ser para todo mundo. Essa é a frase final da apresentação do livro. É um desejo, uma declaração de fé. A fé no poder de arte para curar, para fazer a gente sentir, pensar e talvez até mudar alguma coisa. E com isso, a reflexão termina com uma pergunta que fica ecoando. Se a poesia é o remédio do poeta para um mundo estranho, o que é que nos ajuda a navegar as nossas próprias estranhezas? Qual é o nosso remédio?